gente consegue dar fala a todo mundo, está bem avançado, tem muita pergunta para se fazer, tá? Mas não dá, porque isso mostra como o povo está interessado. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer aqui, tá? Para todos os... Doutor Jean, aí ele pode retomar a sua fala, doutor Jean, por gentileza, tá? E para os dois prefeitos, para o Ademar e o doutor Armando. Como membro da igreja, não posso deixar de me preocupar com o progresso da região em que se encontra a nossa Diocese de Araçuaí. Nossa região é constantemente visitada por deputados estaduais, que se mostram sempre prontos a escutar os clamores da população. Minha indagação é: em que nível está, de fato, o diálogo entre os gestores municipais e esses parlamentares? E quanto à causa do lítio, em que nível a população está, de fato, sendo informada? Conto com o esclarecimento de vocês. Seminarista Arley Patrick Chaves, da Diocese de Araçuaí. Então, eu começo abrindo a pergunta, a resposta, o doutor Jean. Você pode tomar, doutor Jean, a questão do polo que você estava falando, que acho que de alguma coisa dialoga. Por favor, 3 minutos. Você pode ter. Bem, primeiramente, um grande abraço ao Ali, uma figura maravilhosa, fantástica, uma prata da casa do Vale de Jequitinhonha, e ainda hoje mesmo estávamos falando sobre ele. Que legal fazer a pergunta aqui. Bem, eu acho, e aí eu volto antes de falar continuar aquela minha resposta, Alessandro, eu queria rapidamente dizer, para respondendo ele, eu acho que nós precisamos todos, né, prefeitos, câmaras de vereadores, a população e todos os deputados. Eu sou o que moro aqui, né, tive a maior votação aqui, mas tem muitos que foram votados aqui, que são de outras regiões. É hora das pessoas cobrarem, né, uma efetiva participação, né, e formarmos uma frente. Já está na Assembleia um pedido de nossa autoria para formar uma frente parlamentar. Nós também estamos com essa ideia, que já discutimos aí com alguns de vocês, de formar as frentes científicas, né? E a frente popular executiva, com os poderes executivos e o povo, né? Um companheiro, acho que foi o Deca, colocou aí, esse conhecimento popular, ele é importante, e o povo tem que ser ouvido em todas essas demandas. Então, acho que um grande alinhamento é esse. Ele pergunta em que pé está essa situação, essa discussão. Ao meu ver, ainda está solta, não está amarrada. E é esse pedido que eu faço, né? Estou aqui falando aqui com Ademar, com o Armando, né, articular prefeitos, nós precisamos amarrar uma mesma luta, né, uma mesma fala. Né? Estamos com um projeto de lei para criar o polo minerário que eu disse, uma comissão, a Comissão de Participação Popular, da qual eu sou presidente, vai realizar uma audiência pública agora, dia 9, estão todos convidados a participar de maneira remota, e alguns de vocês aqui vão receber o convite para participar diretamente com falas também. Criar o fórum permanente para discutir o lítio. Já conversei com o presidente Augustinho Patrus para nós criarmos um fórum permanente para discutir o lítio. Então, essas são alguns braços de luta que eu proponho, né, que nós possamos estar discutindo. E, mais uma vez, eu reitero, sem cor partidária, vamos pensar na questão do lítio e do desenvolvimento com envolvimento do Vale de Jequitinhonha. Doutor Jean, obrigado. Eu passo agora para o doutor Armando para poder responder alguma coisa nessa pergunta. Se tiver interesse, ou alguém mais quer comentar, o Ademar. O que eu tenho... O que eu tenho que falar, assim, nós temos um bom relacionamento, né? O doutor Jean, que é o deputado daqui. Nós temos o André, que então trabalha há muitos anos na nossa região. Tem o Marquinho, que é de Cabonita, é do Vale do Jequitinhonha, é parceiro nosso aqui também. Então, nós temos que agregar todos os deputados votados na nossa região, que participam junto com o nosso povo, e pegar
o médio Jequitinhonha, ou Jequitinhonha como todos, os prefeitos, e fazer um grande, nós temos que fazer uma grande organização, junto com os institutos federais, para criar um estudo, como desenvolver, né? Nós temos que estar juntos para fazer esse desenvolvimento. E, em relação ao povo, que eu só posso passar para a população aquilo que é solicitado. Nós temos a CBL, trabalha muitos anos aqui na nossa região, documento, tudo certinho, e a Sigma, né, como ela veio, ela se fixou no município da Itinga, e para nós aqui só fez solicitações. Agora que está entrando um documento da Sigma, eles vão abrir um escritório em Araçuaí para dar esse início. Tem 3, 4 anos, nós sabemos que ela está trabalhando no município de Itinga, fez pesquisa no município de Araçuaí, mas não tinha nenhuma entrada, não tinha nenhuma documentação na nossa prefeitura, pedindo autorização de lá, ou pedindo para trabalhar. Então, o que tem é o processo, está iniciando, é um processo que tem para nós, eu acho que vai dar grande retorno, tanto para Itinga, para Araçuaí, para todo o Vale do Jequitinhonha, mas é um processo inicial que nós temos que estar junto com os deputados, junto com o doutor Jean, com os outros deputados, criar, junto com o consórcio aqui do Jequitinhonha, dos prefeitos, criar uma organização e que sustente, que desenvolva essa cadeia como um todo. Obrigado. Oi. Ademar, você quer responder, Ademar, por gentileza? A pergunta do... Sim, sim. Quero sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi. Então tá, vamos lá. Quanto à pergunta do rapaz aí da Diocese, eu devo informar que os deputados que a gente trabalha, tanto o deputado estadual Neilando Pimenta, quanto o deputado federal Euclides Petersen, quando a gente acionou eles para que se inteirasse dessa situação, que foi divulgada aí recentemente, todos dois se colocaram à disposição, trouxeram informações para a gente, e o doutor Jean está na linha da frente com esse projeto aí de importância que o senhor está apresentando na Assembleia, está aberta emendas à discussão. Tem certeza, doutor Jean? Pela conversa que eu tive com o Neilando Pimenta, o senhor pode contar com ele, que ele está aqui para defender, sim, também a bandeira do Vale do Jequitinhonha, uma vez que ela é muito próximo daqui, do Mucuri, é pertinho da gente aqui. Então, quanto a esse relacionamento e esse diálogo, ele existe, e acredito profundamente que nossos deputados estarão juntos, sim, para defender essa bandeira. Tem outra questão aí, outra pergunta aí, professor. Eu já posso responder, que o menino passou aqui para mim? Quando me fizeram uma pergunta sobre se gente... Oi? Qual a pergunta? Pode dar prosseguimento? Qual a reação que sobre se o prefeito tem subsídio. Foi trazida a pergunta aqui se o prefeito tem subsídio jurídico para impedir que o lítio saia sem ele ser... É sobre a questão do embargo jurídico? Eu combinei com a sua assessoria... Sim, é porque chegou para mim aqui. Vou perguntar, a sua assessoria comentou que, como você não tem assessoria jurídica no momento, essa pergunta não seria feita, mas se você quiser falar, fica à vontade. Justamente. Tudo bem, então, obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer justamente porque você não tem assessoria jurídica. Mas se você predispõe... Não, tem... Obrigado, agradeço. Sim, justamente. Justamente, eu resolvi me posicionar pelo seguinte: como eu não sou advogado e a assessoria não está aqui, não tem como eu falar, mas a gente está buscando maneira, sim, de fortalecer e ver até onde o poder do prefeito pode chegar. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero dizer que não é isso que a gente quer embargar, muito pelo contrário. Eu quero desenvolvimento, eu quero fazer parceria com as empresas para produzir e trazer o desenvolvimento para o Vale. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão da riqueza. Eu até aproveito para comentar aqui, eu não sei se eu vou ter condições de voltar a falar, mas é muito rápido. Quando a professora Maria, a que falou por último, ela disse aí, isso, no comentário que eu havia dito que não seria o lítio da região nossa aqui, foi que me passou isso aí, porque eu não tenho conhecimento. Então, eu cheguei a falar assim, tá? Mas eu fiquei muito atento aí, o pouco que eu entendi das duas professoras, foi brilhante o comentário delas, e em cima desse comentário delas eu queria fazer um. Que me parece que o mundo está caminhando para uma tecnologia de
combustível limpo, não seria assim, energia limpa. E me parece que vai sair do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha faz parte dessa cadeia. Em tão pouco tempo, os países não vão usar mais esse combustível, petróleo fóssil, que vai poluindo o planeta, e o planeta está dando resposta para a humanidade. Está tendo uma destruição aí visível no nosso planeta. Então, o Vale do Jequitinhonha talvez vai ter a mesma importância que os países árabes têm para com o mundo. Em tão pouco tempo, o mundo vai ficar dependente do lítio. Então, é inadmissível que a gente permita isso. Eu vou até ousar dizer, pelo que eu ouvi aí, coisas que eu já li sobre o lítio, eu vou arriscar dizer aqui que seria o petróleo branco, porque os carros vai depender do lítio para funcionar através das baterias, que é ele que sustenta armazenamento de energia. E o lítio, 85% do Brasil está aqui em Itinga, Araçuaí. Quer dizer, esse tesouro está aqui, uma riqueza enorme aqui nesse território Taquaral, Piauí, Ginipapo. Então, a gente tem que começar, como o doutor Armando falou, ainda há tempo, sim, de desenvolver mecanismos, né, se organizar de todas as formas, todo conhecimento que a gente pode agregar, para que a gente comece a exigir que esse processamento seja aqui. A gente sabe que é um investimento milionário, mas a gente está falando também de riqueza, não é de milhão e bilhão, não é de trilhão. Quando você fala de abastecer o mundo vai funcionar em razão do lítio. Então, um governo falar que 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão é muito, mas vale a pena investir na região, porque nós não temos condição nenhuma de disputar com o Juiz de Fora, outra região desenvolvida, a gente sabe disso, mas é porque os investimentos são feitos lá. Quando eu disse na reunião dos prefeitos aí, que a gente fez, e aliás, eles estão também imbuídos de nos ajudar, tá? Voltando à pergunta do rapaz lá, junto com os deputados, todos os prefeitos do Vale vão nos ajudar, inclusive, Rossano, eu gostaria que numa próxima oportunidade convidasse o prefeito de Visa Alegre, nosso amigo Marcelo, tá? Porque a CBL tem instalação lá, e ele pode contribuir com muita opinião. Então, a gente não pode admitir isso. Eu voltando ao raciocínio aqui, porque essa riqueza nossa, nós temos que segurar ela aqui, porque não tem condição nenhuma de disputar com o Juiz de Fora ou outro centro. Aí, quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos, que são o maior país do mundo, construíram uma cidade no deserto, né? Então, o país hoje, os Estados Unidos são o que são porque distribuíram, exploraram e identificaram cada riqueza em cada lugar e deixou que ali se produzisse, distribuiu a riqueza. E nós temos que bater pesado aqui no Vale, porque nós não podemos, de fato, admitir isso. É um posicionamento político, mas é real. Se o combustível, vamos dizer assim, vai sair daqui, que é esse combustível, que é esse petróleo branco, nós não podemos entregar essa riqueza de graça. Então não vai sair daqui, pronto, vamos fazer barreira, não é isso, não estou incitando nada. Mas e aí, vai parar o mundo, parte do mundo vai parar, não agora, mas futuramente sim, pelo que eu ouvi aí das exposições, os carros, os países que já estão tem prazo marcado aí, limitado para que não usasse o combustível poluente, vai sobrar para o Vale. O Vale, então, está nessa rota. Então, nós não podemos abrir mão disso. Eu conto com o apoio político de todos os colegas prefeitos, de vocês, que têm contribuído muito. Nós não podemos deixar que nossas riquezas saiam, sem parte dela ficar aqui para a nossa gente, para gerar emprego, renda e paz social para a nossa gente, que é tão sofrida e tão explorada. Então, um apelo que eu faço e continuo, enquanto eu tiver condições, né, de manifestar politicamente, eu tiver essas condições, eu quero estar participando, sim, para poder ajudar que essa riqueza fique aqui, pelo menos parte dela. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Ademar. Vou para a segunda pergunta, tá? Só queria fazer um comentário. Acho que essas três falas são muito importantes, né? Eu acho que a gente tem um consórcio dos municípios do Médio Jequitinhonha, que o Ademar, que o presidente é o doutor Armando. Nós temos a Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha, em que o Ademar é o presidente. Esse consórcio municipal, tem 19 municípios, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, deve ser fortalecido. Eu acho que a perspectiva que se desenha é criar um conselho diretor desse consórcio, tá? Para se desenhar projetos estruturantes na área de saneamento ambiental, mineração, inovação e indústria. Eu acho que o consórcio municipal tem essa capacidade, via conselho subordinado a ele,
tá? De deliberar projetos estruturantes. E, politicamente, com os deputados estaduais e deputados federais, buscar a implementação de projetos estruturantes. Vai ser uma iniciativa que depois a gente tem que conversar melhor e amadurecer. Tá? Só para ratificar mais uma vez, quinta-feira de manhã é uma live com o Itamar Rezende, com um deputado também que está na luta conosco, que é o Marquinho Carbonita. Né? E à noite, na nossa programação, tem uma live com o Alexandre Vidigal, que é o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério da Energia, com o deputado federal Zé Silva, com o deputado federal Reginaldo Lopes, tá? E com a presença do Leandro Santana, da Unvale. Não é uma pergunta, tá? É um comentário, tá? Que vai surgir aqui, vou ler rapidamente. Parece-me absolutamente necessária a criação de grupos de trabalhos que, conscientizados do que se pode efetivamente reivindicar, possam repassar tal conscientização ao público, mobilizados e aos novos candidatos nas eleições que se aproximam. Essa é uma ação urgente, dada a proximidade das eleições. Quando e como se pretende criar o GT e como podemos colaborar? Mário Baldino. Pergunta pertinente. Esse movimento nasceu nas redes sociais semana passada. Tá? A gente está com 2 WhatsApp ou 3 WhatsApp já estourado. Tá? A gente tem que migrar para uma outra ferramenta, que talvez seja um Instagram, um Telegram, que suporta até 20 mil pessoas. E assim que possível, vamos criar grupos de trabalho. A gente está num novo momento de democracia. As redes sociais podem ser usadas com outros propósitos. E a nossa luta passa por fazer o bom uso da rede social, como estamos fazendo nesta noite. Então, Mário, não tenha dúvida, nós estamos pensando nisso sim. Só que é muita coisa em pouco tempo. Mas vamos descentralizar, não tenha dúvida disso. E você é importante nesse processo. A outra pergunta, tá? É um pouco longa, mas é para as professoras. Vem do Sander, que é de Berilo, mora em BH, é administrador, pesquisador e mestre em educação. Eu acho que está respondido, mas vou fazer aqui a pergunta. Parabenizou o seminário, tá? As falas dos 3 representantes do Vale, e faz a pergunta para Maria Salum. O que pode se pensar como estratégia concreta de políticas públicas para que essa matéria, dita valorosa, ela é valorosa, né? Dita, mas ela é valorosa, e os lucros, em geral, decorrentes dela, não beneficiem maiormente grandes empresas e empresários de fora da região, como foi feito com o eucalipto na década de 60, com a hidrelétrica de Irapé, cujas propostas visavam o desenvolvimento do Vale, com progresso e oportunidades para empreendedores locais e todos na região. Acredito que a Salum já comentou isso, passa pela questão da startup, dialoga com o que eu penso, e eu não sei se ela quer complementar esta pergunta. Vou voltar para ela, se ela quer complementar. Professora, quer complementar? Oi. Não, eu acho que a gente, de uma certa forma, já abordou isso, né? Quer dizer, você tem que preparar o lugar para, vamos dizer assim, reter. Então, não é reter o bem mineral, é reter conhecimento que é possível gerar exatamente pela extração do bem mineral, né? Então, acho que isso é fundamental. E você tem que ter uma política para isso. O Estado ou o país ele tem que ter metas de quando que ele vai, na verdade, fazer uma projeção de até 2020, 2025, eu terei tantos % da frota pública. O exemplo que a Flávia trouxe é fantástico, porque a frota pública ela é licitada. Então, aí você pode começar, com o exemplo do próprio poder público, né, a querer dizer o seguinte, olha, eu estou no caminho dos carros elétricos para evitar a questão da poluição, etc. Então, mas essas metas, de alguma forma, elas têm que ser traçadas, porque isto ajuda a consolidar, a trazer recursos para consolidar o conhecimento, trazer empresas e etc. para o Vale. Eu acho que depende, sim, de um planejamento estratégico
que seja... Porque para os municípios é mais complicado fazer isso, né? Porque aí você atrai não só baterias, você atrai a própria indústria automobilística ou as montadoras que trabalharão com esses ônibus, carros elétricos, etc. Obrigado. A próxima pergunta, eu só vou ler, mas não vai ser respondida, porque vai ser objeto de uma outra live bem especificamente, tá? Bem específica para esse tema. Qual o impacto socioambiental da mineração do lítio? E a quem serve a ciência? Essa pergunta eu vou deixar para a nossa próxima live, tá, Concesa? Que você fez. Pessoal, são muitas perguntas pelas redes sociais, tá? Não dá, nós já estamos indo para a segunda hora da live, não pode mais acontecer. Eu voltaria agora para cada um, usando 1 minuto e meio para as considerações finais, tá? Vamos tentar ser breve, 1 minuto e meio, tá? Eu acho que a live chegou em algum momento a mais de 300 pessoas. As pessoas estão pedindo, depois que nós compartilhemos as transparências, os PowerPoint, acho que é possível, sim, chegar esse material ao nosso povo, tá? Via WhatsApp que nós temos. Então, eu gostaria de começar a consideração final, o doutor Armando. Eu quero agradecer, né, a professora Flávia, a professora Ana Saúl, pela exposição. Nós aqui estaremos sempre unidos, os prefeitos do Jequitinhonha, o povo de Jequitinhonha, na busca, dia após dia, condições melhores de vida para todos nós que moramos aqui. A melhoria da educação, da saúde, o apoio incondicional ao Instituto Federal, à nossa universidade. Nós vamos lutar por conhecimento do nosso povo, a melhoria da vida do nosso povo, e por isso contamos com todos os deputados e os prefeitos que trabalham, que atuam na nossa região. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Armando. Ademar, 1 minuto e meio, considerações finais, por gentileza. Da mesma forma, Rossandro, eu quero agradecer a professora Maria Salum e Flávia Consono, juntamente com você, por ter nos abastecido de um conhecimento, muito embora a gente não consegue gravar tudo, porque é conhecimento técnico e a gente não tem essa formação. Mas, de qualquer forma, deu para a gente entender, a grosso modo, muito bem o que foi passado para a gente. Agradecer aí o colega doutor Armando, por estar aqui com a gente também, o prazer de estar com você aqui, doutor Armando, e também com o deputado doutor Jean Freire. Agradecer essa oportunidade de ter me dado para estar aqui conversando com as pessoas de nossa cidade, de nossa região, e também as pessoas que estão nos assistindo. Só para finalizar, dizer que eu, na condição de prefeito, eu tenho a obrigação de ficar atento a essa situação e também colaborar o máximo que puder em defesa da nossa cidade, do nosso município e de toda a região do Vale do Jequitinhonha. Eu volto a reforçar aqui que é inadmissível a gente permitir que nossas riquezas saiam dessa forma que tem saído. Se houve culpados para trás, vamos deixar isso de lado e vamos focar daqui para frente. O importante é a gente procurar propostas, desenvolver mecanismos para a gente impedir que isso aconteça doravante. Com a união de todos os prefeitos da região, a gente agradece todos os prefeitos, tanto do Alto como do Baixo Jequitinhonha, que estão abraçando essa causa com a gente aqui. E os deputados também que têm poder para isso, e convocar toda a população do Vale para poder dar o suporte, que nós, sem a população, nós não conseguimos andar muito, levar isso adiante. Então, o recado que eu deixo para a população, ficar sempre atenta, participar, cobrar e fazer pressão nos políticos que têm esse poder de decidir e de lutar pelo Vale. É essa mensagem que eu deixo a todos nós. Não deixar que o lítio saia dessa forma, que saia, mas que parte da riqueza fique aqui com nós. Obrigado, Ademar. Agora a palavra à professora Flávia Consono para as considerações finais. Pessoal, tem algumas perguntas, eu prometo encaminhar diretamente às professoras e certamente no tempo que elas depois disporem, vão responder a todos vocês. Tenho certeza disso, tá? Bom, eu fico aí à disposição também no meu e-mail e a conversar mais com vocês sobre esse tema. Agradeço muito a oportunidade de vir aqui conversar. Não conheço o Vale ainda, né? Nunca estive aí, espero um dia ter a oportunidade. Eu estou lendo aqui os vários comentários e eu queria fechar minha fala com algo que a Zelaide acabou de colocar. Não pode deixar um seminário tão profundo só no discurso, deve ser colocado na ação.
Eu acho que isso deve ser a lição para se tirar de hoje daqui dessa conversa, né? Foi falado aqui que há um consórcio municipal que agrega vários prefeitos. Bem, eu não cheguei a falar sobre isso, mas um dos trabalhos que eu estou realizando no momento é um projeto de P&D Anel e ele foca em cidades. Por quê? Um dos estudos que eu fiz há vários anos atrás focava em país, políticas federais. E aí eu descobri que as cidades têm muito mais força quando elas querem fazer mudanças do que necessariamente. Claro que o poder público federal é essencial, jamais vou falar isso que não, mas o poder público municipal tem uma força enorme. E aqui vocês têm uma oportunidade, vocês têm um consórcio municipal. Isso pode, sim, dar vazão a projetos estruturantes. Eu acho que o motivo aqui dessa conversa hoje, ela deve resultar num pacto de uma aliança entre os políticos para se pensar, então, na utilização da cadeia do lítio com agregação de valor da região, e isso tenha que orientar um projeto municipal que vá muito além de um projeto de gestão política ou um projeto de governo local. A gente tem aqui, né, vários representantes do poder público, mas eu acho que isso é um belo de um momento para, sei lá, utilizar aí os mecanismos que estão disponíveis para se fazer um projeto que seja da região, independente da gestão que esteja, e que traga essa contribuição para a região. E aí eu vejo como um primeiro passo, a cadeia do lítio, ela é de fato muito rica, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, e isso já ter sido feito, mas vale muito a pena ter um estudo de oportunidades de negócio da exploração da cadeia do lítio. Adorei a fala da minha amiga aqui, da Maria José, quando ela fala das possibilidades, né, de trabalhar com os rejeitos, enfim, desse trabalho mais na linha sustentável. Isso é uma grande demanda. Sabe que um dos debates sobre o futuro aí das baterias, isso é uma pesquisa que está em curso, né, bateria de lítio, é tirar o cobalto, porque o cobalto vem de um país, né, extremamente explorado, com trabalho infantil, trabalhos precários. Enfim, a discussão para a linha da sustentabilidade, ela vai para uma trajetória diferenciada. Então, eu vejo que a cadeia do lítio, dos seus valores diversos, ela pode ser muito ampliada e valeria um estudo muito sério. Quais os negócios que estão envolvidos, como esses negócios podem ser potencializados, né, as condições da região e o que ela precisa para isso. Então, se esse estudo não existe ainda, vale a pena que isso seja conduzido e oriente um plano aí, né, que eu falo, um plano que vai além de um plano de uma gestão pública, seja um plano para a região e isso possa ser, de certa forma, enraizado na política local. Enfim, eu queria finalizar com isso. E agradeço novamente a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, Flávia. Agora a palavra para o professor Jean, doutor Jean. Considerações finais, doutor Jean. Primeiro, muito obrigado por me chamar de professor. Tá? Cansado já. Satisfação. Também lecionei aí na Faculdade de Medicina aí no Rio de Janeiro. Bem, queria agradecer, né? Primeiramente, agradecer a todos os participantes, ao prefeito Ademar, ao prefeito, colega médico, doutor Armando, a você, Rossandro, você, a nossa assessoria de ter ajudado a montar a live aí e dizer para você que estamos à inteira disposição, tá, para continuar nessa luta. A professora Flávia, muito obrigado, professora, a senhora está perdendo de não conhecer a região mais linda do mundo, porque é a nossa região. A região de Campinas pode ser a segunda, né? Mas a primeira é o Vale de Jequitinhonha, onde nós vivemos, né? A professora Maria, muito obrigado, tá? Tive a satisfação de dialogar um pouco com a senhora outro dia, e muito obrigado, e a fala das duas foram fantásticas. Eu saio dessa live bem melhor do que entrei, saio mais rico do que entrei. Isso que é importante em todas as discussões. A todas as pessoas que participaram, que nos ouviram,
eu peço a vocês que multipliquem. Alguém perguntou aqui se vai estar disponível na nossa página, tá? Multipliquem, multipliquem, multipliquem. Participe da audiência pública na Comissão de Participação Popular na próxima terça-feira. E dizer ao povo do Vale de Jequitinhonha, Sandro, nós podemos muito. Nós não somos uma região pobre. Pobre é a cabeça de quem acha que nós somos pobres. Como uma região que tem um potencial desse do lítio, que é um minério que tem a ver com nossa soberania nacional, porque é único aqui, né? Então, 85% do lítio está aqui na nossa região. Então, é questão de soberania, assim como o nosso petróleo também o é. Então, nós não somos pobres. Nós só tem um povo empobrecido com a região muito rica, e nós temos que colocar isso definitivamente na nossa cabeça. As nossas ações legislativas estão à inteira disposição de receber. Essa luta, ela não é uma luta de uma cabeça, de uma mão. São de muitas pessoas, de muitas mãos e de muitas cabeças, e assim tem que ser. Nós tivemos mais de 100 compartilhamentos nessa live, mais de 300 comentários, mais de 6.000 pessoas alcançadas. Pensa essa rede ir se multiplicando e multiplicando. Aí, qualquer governo que seja, vai ter que chamar a atenção e dizer o seguinte: opa, nós temos que dialogar, nós temos que discutir, nós temos que escutar aquele povo, aquela gente. Tá? Nós podemos muito mais. Um grande abraço e o nosso muito obrigado a todos os companheiros que participaram aí. Eu não vou citar nome, porque foram muitos e muitos e muitos que a gente conhece. Muito obrigado, paz e bem. Obrigado, doutor Jean. Considerações finais, professora Maria Salum, por gentileza. Ela caiu? Amor imenso por aquele lugar, e aí nós iremos juntas lá, com certeza. Começa, professora, por favor, que nós não ouvimos, a senhora caiu, eu acho. Não, eu disse para a Flávia que fica o convite não só de vocês que são do Vale, mas meu também, para juntas irmos ao Vale, que realmente é um lugar muito especial. Eu tenho um carinho imenso e concordo com o doutor Jean, não é um lugar pobre, é um lugar que tem muitas riquezas, talvez não esteja assim tão, vamos dizer, bem planejado o aproveitamento dessas riquezas, inclusive da própria cultura local, né, que é muito rica mesmo. E eu acho que talvez a minha fala, eu fecharia dizendo o seguinte: eu acho que nós temos, sim, né, que como Estado, como região, como Estado, como país, que lutarmos para fazer do Vale do Jequitinhonha o grande provedor de lítio para o mundo, desse petróleo branco, né? Mas eu acho que tem algo bastante emblemático e que eu venho lutando muito para trabalhar no sentido de dizer que a mineração tem possibilidades de ser uma atividade que pode ser exercida com sustentabilidade ambiental e social, né? O Rossandro citou alguns exemplos de condicionantes no licenciamento ambiental, eles existem, tá, Rossandro? Parcerias entre universidades, entre as empresas e as prefeituras já são previstas. É muito importante que as prefeituras entendam as empresas locais como parceiras do desenvolvimento, né? Não é a parceira que pode melhorar a praça, fazer uma ação isolada, não. Eu recomendaria que esse consórcio, o consórcio é o melhor lugar para isso, ele pensasse o território, né? Nós já passamos da época de pensarmos Araçuaí, Itinga, Itaubim, ou seus distritos ali, não. É a questão do território, né? Quando a gente pensa a questão do território, e aí é o Vale do Jequitinhonha, a gente está
unindo forças, unindo as riquezas, né, e dividindo as dificuldades, o que torna tudo mais suave e mais fácil de ser concretizado. Então, o consórcio deveria realmente estar pensando sob o ponto de vista do território, do crescimento do território, deixar de olhar para o seu próprio umbigo, né, cada um dos gestores, e passar a pensar no território. Eu acho que esta live hoje foi muito emblemática para isso. Estão aí os 2 prefeitos, né, é o território do Jequitinhonha, não é mais um ou outro município. E, por último, eu queria lembrar que muito do que eu foquei na minha fala, na questão do aproveitamento integral dos minérios pegmatícios, não só do lítio, mas não se esquecerem dos outros minérios, para não dizer depois que ficaram as montanhas de rejeitos e o lítio foi embora. Não, dá para aproveitar tudo. É muito emblemático que nós estamos falando, quando falamos do lítio, de uma cadeia limpa. Ocorre que a cadeia, para ser ela tem que começar limpa do início, sustentável, do ponto de vista ambiental e social, do início, é lá na extração mineral. Eu costumava falar isso há tempos, na época que eu estava no Ministério de Minas e Energia. Você não pode colocar uma belíssima joia como sendo algo que é formal, que pagou todos os seus impostos. Ela fez isso. Mas de onde veio a pedra ou o ouro que adorna aquela joia? De um garimpo informal, com pouquíssima segurança no trabalho, com os garimpeiros não conseguindo sair do lugar deles. Percebe? Então, a cadeia tem que ser limpa. E quando a gente fala em cadeia limpa, eu acho que esse consórcio tem que estudar as questões do lítio, associadas às questões relacionadas ao imenso rejeito e rico rejeito de lítio. E é assim que eu também me coloco à disposição, vou responder as perguntas que chegarem com o maior prazer. E muito obrigado por ter podido compartilhar com vocês essa live, foi uma experiência fantástica. Professor Menessalu, muito obrigado. Tá? Vou encerrar em 2 minutos fazendo uma reflexão. Né? Nós, durante o tempo, né, buscamos conhecer a miséria do vale, o conhecimento da miséria, né? Mas também tem a miséria do conhecimento. O que é pior? O conhecimento da miséria ou a miséria do conhecimento? Então, essa reflexão é importante. Eu acho que a quem interessa isso não pode ficar. Tá? A partir disso, eu acho que é importante que nós saiamos do discurso, do academicismo, né, e daqui saia coisas concretas para o território. Acho que os prefeitos, o Ademar, na qualidade de presidente da Associação dos Médios Municípios do Jequitinhonha, tá? O Armando, na qualidade do consórcio, tem uma grande responsabilidade, tá? Que é buscar fortalecer esse consórcio intermunicipal. Isso é muito importante. Tá? E daí derivar, tá? Projetos estruturantes. Aquelas 4 dimensões: saneamento ambiental, mineração, inovação, aí passa a questão de endogeneizar o conhecimento, tá? E a questão de indústrias. Via startup, via naturalmente. Isso é um projeto de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem capital privado. Do mesmo modo que não existe desenvolvimento sem Estado. Hoje se faz na parceria público-privado. Esse tem que ter esse entendimento muito claro, isso. Tá? E torcer que lá no final disso tudo, se as condições permitirem, que nós façamos um encontro presencial, em que eu convidaria desde já a Flávia para estar aqui em Araçuaí, não aqui, mas lá em Araçuaí, tá? Para, quem sabe, entregar um documento, né, de projeto estruturante, onde o secretário vai estar presente em live, compre essa ideia. Né? Então, nesse sentido, eu acabo com uma frase, tá, da Maria José.
eu acho que é mais ou menos assim. O céu, quando estamos em Araçuaí, parece que o céu fica mais perto da gente. Obrigado, pessoal. Boa noite.